Olá, estamos de volta para mais um programa Série Clube Cliffhangers e o piloto que nós vamos analisar hoje é o piloto de Steven Universe. Isso não é admirável, Steven? Esse mundo está repleto de tantas possibilidades. Cada ser vivo possui uma experiência exclusivamente sua. As vidas que eles vivem são tão complicadas e também tão simples. Espero ansiosa por sua chegada. Deixa eu fazer isso por você. Eu estou fazendo isso por você. Eu não pedi pra ser assim. Nesse planeta miserável, para sempre! Tudo que você quer é me ver virar. Uma mulher gigante. Ser prisioneira de todo mundo. Agora você é minha prisioneira e eu nunca vou deixar você ir. Steven não é apenas um gem. Nunca existiu nada e nem ninguém como ele. Não sabemos do que ele precisa. Steven? Connie! Eu sou uma fusão. Steven, nós dois não podemos existir juntos. Como era minha mãe? Ela era brilhante, era corajosa e muito bonita. Rose fazia eu me sentir como se eu fosse tudo. Eu me pergunto se ela pode me ver através dos seus olhos. Por que ela pensaria em mim agora? Eu acho você maravilhosa. Steven, nós dois não podemos existir juntos. Vou me transformar em metade de você. E quero que você saiba que sempre que você adorar ser você mesmo, serei eu, te amando e amando ser você. Porque você vai ser uma coisa extraordinária. Porque você vai ser um ser humano. Toma conta deles, Steven. E quem vai falar de Steven Universe aqui com a gente hoje são a Juliana Delicato, o Felipe Amaral e o Paulo Mendonça. E aí, quem de vocês que pode passar para nós uma sinopse, mais ou menos de como funciona a série Steven Universe, né? Porque só o episódio piloto não explica muita coisa, né? Bom, eu posso passar uma sinopse. A série fala do Steven, que é ele é um híbrido de uma raça alienígena, que são as Crystal Gems, com um humano. Ele é o único que nasceu de uma Crystal Gem com um humano, porque eles não se relacionam. E é uma raça de essas Crystal Gems que só tem mulheres, então elas não procriam, elas nascem literalmente da terra. Elas são todas pedras. E ele é o primeiro dessa espécie, ele tem um pai, só que ele não tem mais a mãe. Não vamos dar spoiler de o que aconteceu com a mãe dele, mas a gente sabe que a mãe dele não está mais viva. Então, a história conta isso, como ele mora com essas Crystal Gems, que são 3, e eles vão para missões, e eles têm que lidar com alguns monstros que tem na Terra, e é por isso que todo mundo sempre acredita na Garnet, na Ametista, na Pérola e no Steven, como diz na abertura, que eles sempre salvam o dia. Ok, e aí o que a gente pode falar um pouco da série, evitando spoilers, mas que deu uma boa noção de como a série funciona. Mais uma vez, porque cada episódio é bastante curto, né? É uma série animada que tem em média
5 minutos, 6 minutos? Quantos tamanhos do episódio? 11 minutos, mais ou 11 menos. minutos. E aí, falar só do episódio piloto seria pouco em termos de amostra, né? Mas acho que dá pra gente comentar sem estragar as revelações, porque tem muitas revelações que são misteriosas, inclusive. Eu acho interessante que no piloto, ele já começa, ele não é um desenho que começa explicando tudo, então você vê o Steven e aí ele conhecendo... Não, isso já é jogado na história, né? O Steven ele já tem um relacionamento, já mora com as Gems, e aí você, então, aquilo já te coloca na beira do sofá para você tentar entender tudo aquilo que está acontecendo. Então você sabe que tem superpoderes. Então ele traz isso dos desenhos clássicos de super-herói. Então você tem pessoas com superpoderes. Ele é o espectador, né, que está aprendendo a controlar os poderes. Então a gente vai descobrindo junto com ele mais sobre as gems, sobre o próprio poder dele, o que ele pode fazer. Quando começa ele ainda não pode fazer? Isso, Então é bem o início do herói. Ele quer ser um herói, né? Porque ele vê as gems, ele se inspira nelas. Então acho que tem tudo isso do clássico dos desenhos de super-herói, né? Que você tem ali um superpoder, você tem vilões, e aí você tem ele lidando com o fato dele ser um híbrido, dele não ter a mãe, dele morar com as gems. Então é meio que você vai acompanhando ele se tornando um herói e ele crescendo também, né? Porque ele é criança. Quantos anos ele tem? Ele tem 13, 14 anos, mas ele aparenta ser mais jovem. É uma coisa que tem a ver com a descoberta da adolescência, das suas razões de existir, né? De como é que você deve... Tudo isso. E mais o sobrenatural, né? Que tem os poderes, as gems, tudo. Que ele tem que ir descobrindo em função de como ele se desenvolve. As pessoas não são iguais e as gems não são iguais. Ainda tem os relacionamentos deles com as gems, com o pai, com outras pessoas. É bem legal. É bem profundo, assim. É o desenho que cativa tanto crianças e adultos por causa do entendimento diferente. Bastante profundo, assim, as histórias. Quando eu assisti as primeiras vezes, né, eu tive um pouco o susto de, né, ter visto fora de ordem, assim, várias coisas, e ter notado que o que parecia que era, né, no episódio 1, 2... é completamente diferente em termos de profundidade quando você cai nos episódios, né, não sei com que frequência isso acontece, mas que eles começam a discutir coisas super profundas de deixar, sei lá, pais e professores se descabelando. Em quase né, todos os episódios, inclusive é uma série que tem poucos fillers. São pouquíssimos, assim, então é bem legal, é uma continuidade bem, muito interessante. Eu acho que tem uma coisa um pouco diferente de alguns desenhos mais atuais, que é o fato de que geralmente a primeira temporada, se você for ver Adventure Time, mesmo que você tenha um arco da temporada, a primeira temporada geralmente ela é bem mais fraca na história, são episódios que você consegue assistir separadamente, isolado, que você não fica tão perdido na história. E aí eu tenho essa percepção que se o desenho faz sucesso, a partir da segunda você tem um arco mais forte, que aí você tem que acompanhar mais rigorosamente, porque senão você fica assim, o que está acontecendo? Você perde a história. Mas eu acho que o Steven Universe, ele começa já com uma proposta de que tem uma história ali e que você tem que acompanhar para entendendo. Talvez ele ainda não tenha um arco tão forte, assim, do tipo, quem é o vilão que eles têm que derrotar ao longo da temporada. Ele é um pouco mais lento nesse sentido. Mas ele tem um sentimento de que você tem que assistir os episódios em sequência para não ficar confuso. Ele tem uma característica diferente, porque, por exemplo, Adventure Time, eu acho que a primeira temporada teve 13 episódios. E o Steven Universe, ele já começa com uma temporada de 50, 46, 50 episódios. A primeira temporada é muito Então, assim, mesmo que o começo seja talvez um pouco mais lento, eu nem acho que é. Mas ele tem bastante espaço em 40 episódios para crescer, um arco, uma história, mostrar quem seriam os vilões e os poderes, as possibilidades. Que é aquilo, por o Steven ser o híbrido, a gente nem sabe o que ele pode, o que ele não pode fazer, ninguém sabe, né? E apesar de ser tão grande, a primeira temporada não fica com esse sentimento que você falou de a partir da segunda que eles vão reforçar o arco narrativo e tal. Porque parece que desde o começo tava lá a história, né? Tava inserida nos episódios, entendeu? Então... A primeira temporada é episódica, né? Acontece uma coisa com começo, meio e fim por episódio. É sempre assim?
Quase todos os episódios são assim, mas eles têm a história. Existe A história um pano de fundo que isso, vai se mantendo, exatamente. né? Como acontece com House, por exemplo. Isso. Um episódio, uma construção contínua. Isso desde o começo. Tem um trabalho, isso para quem assiste com áudio original, né, é mais intenso, mais forte, né? Com as vozes, a escolha das vozes, né, tal. Vocês podem comentar um pouquinho, que isso é bem interessante, eu achei. Elas cantam, inclusive. Uma das coisas é que todos ali do elenco têm que saber cantar, porque... Primeiro que na história, narrativamente, eles são todos ligados à música, os personagens. As Crystal Gems, elas têm poderes especiais relacionados à música e dança. O próprio pai do Steven é músico e ele ensinou o Steven a se expressar com música desde criança. Então eles têm muito essa conexão com música, então por isso as vozes, acho que é importante que as pessoas soubessem cantar e eles escolheram um elenco que sabe. Fora isso, eles têm muito diversidade na escolha das vozes, então as atrizes que fazem as vozes originais, acho que uma é indiana, outra negra, outra é oriental. A outra oriental e o menino, acho que é americano branco mesmo, não tenho certeza. Não sei. Mas eles têm essa escolha, por exemplo, muitos personagens eles são dublados originalmente por atrizes que fazem Orange is the New Black. Devem ter muito mais outros famosos, mas assim, aqui eu reconheci as vozes assistindo. Falei assim, é a voz da Crazy Eyes, é a voz da Lorna. Não é a Lorna, um outro personagem, não lembro. E então você meio que consegue reconhecer algumas pessoas famosas, talvez até porque o desenho tá crescendo, ficando famoso, e tem essa coisa do sentimento, dos assuntos que ele trata, acho que as pessoas estão interessadas em dublar o desenho, fazer a voz original. Por isso que acho que o convite tá rolando. Mas eles têm bastante cuidado com isso, até por causa da parte musical e acho que porque eles querem pregar bastante essa coisa da diversidade. Inclusive da música, né? Teve o fato de que os fãs pediram tanto que o Cartoon Network disponibilizou no Spotify, né, o CD com as músicas volume 1 e volume 2. Já tem só o volume 1? Na verdade, eles acho que não lançaram como álbum. Eles abriram uma playlist no Spotify, eles fizeram um álbum, acho que é um chamado de álbum, mas é com todas as músicas que saíram até hoje, todas as músicas tem lá no Spotify com o áudio original. Não sei se no Cartoon Network Brasil tem em português, mas eu sei que o áudio original tem, de tanto que os fãs insistiram, e as músicas são muito boas. São muito mesmo. boas. Assim, não é música de desenho, a gente vai escrever qualquer coisa, não. Você vê que realmente perderam tempo. Tem narrativa, elas fazem parte da história, elas contam a parte da história. Tanto que toda vez que, isso é um negócio deles lá, toda vez que vai ter um flashback, alguma coisa assim, é sempre musical. Que o Steven falou pro pai dele que toda vez que fosse ter um flashback tem que ser com música. Daí toda vez que tem um flashback é com música, ele é cantado. Eu já tinha percebido isso com poucos episódios, né, assim, quanto as músicas ficam na cabeça mesmo, né. A música de abertura eu assisti pela primeira vez, deve fazer uns 30 dias, né? E nesses 30 dias depois eu não vi de novo. Eu vi uma leva, uns 5, 6 episódios, depois eu não vi de novo. Mas vira e mexe, eu me pego cantando a música da abertura sozinho. Assim. Vai durar bastante tempo. E tem a música da abertura estendida ainda, que é melhor ainda. Mais maravilhosa. E até aconteceu nos Estados Unidos na Comic Con, que eles marcaram com os fãs para ir num hotel, porque eles iam fazer um videoclipe de uma música, e aí pediu para as pessoas irem com camisetas, qualquer adereço da série, e aí tem no YouTube, e é muita gente, todo mundo cantando a música. Inclusive é a música que a cantora Estelle, né, que ela é dubladora da série, que ela faz a Garnet, que é a música que ela canta, e ela já era cantora também, então ajudou. E no Brasil tem o caso do menino, né, que quem canta em português não é o dublador do desenho, porque o menino que dubla não cantava tão bem, então eles tiveram que pegar outra pessoa para fazer a parte de cantar. Por isso que a voz é um pouco... Eu assisti recentemente um vlog desse dublador e ele tava falando que ele passou no teste de voz pro Steven, mas ele não passou no teste de cantar pro Steven. Então se eu não me engano, o dublador do Gumball é quem canta. E ele só faz a voz do Steven falada. Que eu acho engraçado, mas... Porque não economizou e usou um só, mas se eles acharam que ficou melhor assim, justo. E o que mais vocês podem dizer, especialmente sobre os temas que são abordados, assim, porque tudo bem, tem essa época de mudança, o diferente, as várias gemas com, né, vários
expectativas diferentes sobre o que elas são capazes de fazer, e nisso também as pessoas, os talentos e tudo mais, mas que mais de temas que são marcantes, assim, que vocês podem mencionar? E já, hoje nós estamos com o quê? 5 temporadas correndo? 5 temporadas, Eu tava assistindo esses dias um episódio, e pra mim veio muito um discurso, porque... sem dar muito spoiler, mas, tipo, estavam tendo um problema, meio que falando que as Gens tinham trazido problema pra cidade e tal, mesmo elas estando lá antes. Mas, enfim, me passou muito um sentimento de um discurso atual disso que tá tendo nos Estados Unidos, né, contra os mexicanos, né, dos estrangeiros lá, dos aliens, né, como os americanos mesmo falam. Então tem isso, de, tipo, eles estão lá, eles estão muito bem já na comunidade, todo mundo conhece, aceita, e aí de repente alguém vira e fala assim, não, eles que estão dando problema pra gente. Então acho que tem um discurso atual, nem sei se era quando surgiu, né, quando começou esse Steven Universe, tava pensando nisso, mas calhou muito de estar bem nessa discussão nos Estados Unidos sobre os estrangeiros, sobre os mexicanos, vocês não deveriam estar aqui, vocês trazem problema. Então acho que esse é um dos temas. E mostrando como, tipo, o quanto elas ajudam a cidade, o quanto elas são importantes. Então, na hora do problema, apontam o dedo, mas na hora que eles precisam, elas estão sempre lá para ajudar. E esse acho que é um dos temas que tá, assim, bem atual e que deu para sentir nos últimos episódios. Ficção pura, né? Ficção pura, desenhinho para criança. Desenhinho para criança. E o tema do feminino, né? O feminino. Porque as Gems são uma sociedade só de mulheres, né? Só feminina. Então, elas, assim, o Steven é meio que o personagem principal, né? Só que ele não faz nada sem elas, porque elas, na verdade, são as principais. Elas que salvam as coisas, elas que ensinam ele, elas que criam ele, que cuidam e tal. Então, mudar o lugar, assim, da mulher, da representação também, isso é muito legal. O que você fala? Representa muito mulheres fortes. Aliás, as mulheres são muito mais fortes que os homens no seriado inteiro. Que mais? Homossexualidade, eles tratam de um jeito muito leve e muito bonito, do jeito que eles tratam. Famílias não tradicionais, porque eles são uma família não tradicional, né? Ele tem 3 um episódio mães. inteiro pra Exato. isso, inclusive. Ele tem 3 mães e um pai que não mora com ele. É uma situação um pouco diferente. São tantos assuntos. Nossa, muita coisa. Pesados lá que são tratados. A representatividade da Connie, por exemplo, porque ela é super inteligente, ela é forte, ela luta com espada, ela é negra. E normalmente o personagem... Ela que não é alienígena é tão forte quanto o Steven. Sim. Exatamente. Ela luta no mesmo nível que ele, que tem Ele, poderes, inclusive, não sabe lutar, é ela que sabe com espada, realmente lutar. E ela que usa a espada, que é engraçado. A espada da mãe dele. Já um pequeno spoiler, mas ele usa o escudo, ela usa a espada. Então é o homem na posição de, tipo, ele é a defesa. Mudando um pouco aquele estereótipo do desenho animado de a menina sempre é só inteligente, o menino que é o forte. A menina pensa mais, o menino é o corajoso. Que não é assim na vida e que são coisas que a gente tem que mudar no desenho animado. E ele faz isso muito bem também. E eu acho que no jeito que eles tratam de gênero e sexualidade, que é de um jeito natural, sabe? Não tem espantos. Então, tipo, quando acontece uma coisa que pros mais velhos, os adultos podem ver, nossa, que absurdo esse assunto num desenho, ele não faz uma exposição assim, olha o que estamos fazendo, setas e coloridas e som. Ele passa numa normalidade que a criança que não conhece vai aceitar aquilo como uma normalidade. Então, a gente que põe muito em cima de um assunto, que quando ele é tratado naturalmente com as crianças, elas entendem. Você vê vídeo de reactions no YouTube, inspirados pelo desenho animado. Tem um caso que é um menino, e um cara, ele tá contando pro irmão mais novo que ele vai casar com o namorado dele. E aí a reação do menino é assim, igual as Crystal Gems. Tipo, numa naturalidade, e ele achando legal porque tá igual no desenho animado. Então, assim, é legal isso que eles estão fazendo, e acho que tem muito a ver com a criadora, né, da série. A criadora é assumidamente bissexual. Agora ela tá com um cara que acho que é desenhista na série também, mas ela é assumidamente. Ela falou que ia tratar desse assunto e faz isso muito bem. E é interessante também o jeito que tudo é tratado com uma naturalidade muito grande dentro do desenho, porque elas são alienígenas.
E ok, todo mundo aceita, entendeu? Então é tudo assim, então você vê mais ou menos como se eles estivessem querendo mostrar o que deveria ser, né? Como deveria ser, como que a gente deveria tratar as coisas, os assuntos. Principalmente esses que eles abordam aí. Vale ressaltar também que é o primeiro desenho original do Cartoon Network criado por uma mulher. Sim. Ok, maravilha. Então, recomendo fortemente que as pessoas experimentem, né? Cartoon Network e Netflix, né? Tá disponível no Netflix. Sim, tá. Bom, esse foi o programa Série Clube de hoje. Nós falamos sobre Steven Universe. O programa Série Clube Cliffhangers é uma parceria entre a TV Unimap e os cursos de Rádio, TV e Internet, Cinema e Audiovisual aqui da Unimap, com o apoio da produtora Escola Preá. Muito obrigado e até a próxima.